Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aí de revisão do dólar e do índice, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente e deixa também seus comentários aí dando um feedback pra gente, beleza? Vamos lá. Bom, primeiro o Ibov aí, né, continua dentro daquele rangezinho, daquela lateralização ampla, sentindo aqui aquele regiãozinho de topo, começando aqui a dar continuidade aqui pra uma correção, né? E ainda, apesar dele ter passado aqui pra cima das médias de mais curto prazo, no longo prazo ainda é tendência de alta. E agora no curto prazo, ele tá começando a querer inverter essa tendência aqui. Então agora a gente tem que esperar realmente ele romper essa máxima aqui para ele de repente dar uma continuidade aí de alta. Mas por enquanto ele ainda tá dentro dessa lateralização, o que pode ainda manter isso aqui, ó, manter ainda essa ideia de zigue-zague, tá? Então ele chega aqui, ele pode continuar nessa lateralização aqui ainda por algum tempo. Então a gente tem que esperar alguma coisa acontecer aí para pensar em bolsa mais para cima. Vamos lá, índice. Hoje o índice ele fez, a gente estava aqui com esse fibo traçado, né? Dessa máxima aqui, de onde ele abriu, beleza? Próximo aqui dessa região de topo, ó, tá vendo? Esse topo aqui anterior, ó. E aí o que a gente teve aqui? A gente teve uma ideia de retração, tá? De pullback aqui nos 50%. E aí ele deixou esse candle aqui, esse grande candle, essa grande martelo invertido aqui, nesse topo, que daria aí uma ideia de entrada, tá? Então a gente tinha aqui, na violação dessa mínima, um stop lá em cima, lá no topo. E projetaria esse candle para baixo. Fazendo essa projeção, a gente teve aqui o primeiro alvo de 100%, que é 100% desse risco aqui para baixo, tá? Que foi atingido aí tranquilamente, beleza? Depois disso ele deu continuidade para queda e foi buscar aí outros alvos. E ele fez essa dinâmica aqui, até a região da média móvel de 200, que foi aí onde ele estacionou e tentou aqui retomar a alta, até que depois ele perdeu novamente, foi buscar lá o fundo anterior desse fibo aqui, que é o que acontece bastante, tá vendo? Agora ele tá nessa região de 61. Ele perdendo esse fundo aqui, ele pode até de repente vir buscar o fundo da mínima mesmo do movimento inteiro. Ele tá aqui tentando brigar, de repente aqui, ó, uma perda aqui dessa mínima, ele pode de repente dar início aí a esse movimento, né? Mas esperar para analisar. Por enquanto ele chegou aqui na última retração. Agora a gente tem que dar uma esperadinha e ver o que vai acontecer. Beleza? O dólar também, hoje foi bem bacana. O dólar fez um movimento bem parecido, tá vendo? Também numa retração. Ele também fez aqui um martelo. Também teve a projeção desse martelo para cima, pra gente poder fazer aqui inicialmente os nossos alvos aí, tá? Ele brigou aqui bastante, ficou bem chatinho esse iniciozinho, mas depois ele foi lá e respeitou os alvos. Beleza? Vou apagar esse outro fibo aqui, que esse fibo aqui veio depois. Foi do espelhamento. E aqui, depois ele fez o quê? Depois que ele atingiu esses alvos de 200% aqui, ó, daqui dessa pernadinha, ele começou aqui a consolidar, tá vendo? Ó? Ele fez até aqui uma ideia, vamos dizer assim, de um fundo duplo, né? Só que esse fundo duplo, ele é bacana quando ele acontece em uma região mais de fundo. Aqui ele seria um topinho desse movimento, apesar dele estar sendo formado numa região de fibo, né? Que aí é um suporte bacana também interessante, tá? E aí a gente teria esse primeiro trade aqui e o segundo, que foi uma entrada antecipada, tá? Eu até postei lá na comunidade. Ó, tá aqui, ó, na comunidade que a gente teve a postagem hoje. Deixa eu ver aqui. Isso aqui foi de ontem. Isso aqui foi de hoje, ó. Deixa eu abrir melhor para vocês. Então aqui foi a entrada que a gente fez, tá vendo? Uma reentrada, porque depois que a gente saiu aqui no alvo, a gente ficou esperando ele testar aqui esse fundo novamente. Então ele testou uma vez, testou a segunda. Aqui ele deu a entrada, tá? Pra vocês poderem acompanhar aí de novo. Então, ó, aqui ele deu a entrada, com stop aqui nessa mínima, e a nossa ideia aí, né, a gente tinha duas ideias iniciais. Uma, ele vinha buscar esse último alvo, que ele não tinha alcançado, e outra, que ele viesse aqui fechar o gap, tá? Então a gente estava com essas duas possibilidades, aqui tá a nossa ordem, aqui nessa linha verde é o nosso stop, e aqui nessa outra linha verde seria o nosso alvo aqui próximo aqui do fechamento, para fechar o gap, isso inicialmente. Aí depois o trade correu, e como ele teve uma queda aqui dessa média e tudo mais, eu preferi fazer a realização realmente aqui no alvo de fibo, que foi quando a gente fez essa realização aí. Não sei se está dando para vocês visualizarem aí bem, e a gente fez essa entrada, tá? Essa reentrada aqui, o stop 1 foi aqui, depois a gente puxou o stop para cá e depois saímos aqui no alvo. Isso aí foi uma outra ideia. Por último, a gente fez aqui um outro movimento, e foi o último a gente fez esse movimento aqui, ó. Eu até coloquei, ó, o famoso conceito de pagar pedágio do grande mestre ogro de Wall Street. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Tenha um mestre, siga esse mestre e se desenvolva. Lembre-se, você não precisa gostar e nem concordar com 100% do que seu mestre faz. Mas se não botar em prática 100% do que ele te ensina, nunca saberá se daria ou não certo. Gratidão sempre.
E aí, uma famosa ideia do mestre Ogro aí, que ele sempre fala sobre pagar pedágio, que seria o quê? Você sair num alvo e depois você, caso o mercado ele insista em voltar na direção que você já estava posicionado anteriormente, você entra novamente, coloca o seu stop e vai embora. E aí foi esse último trade aqui que a gente fez, que ele realmente, ele foi lá, teria ido lá fechar o gap, tá vendo? Ele teria ido lá fechar o gap e teria ido lá na média de 200, que foi onde a gente realizou. Aqui, ó, a última posição, stop inicial aqui, entrada aqui, que ele fez essa barra bacana, beleza? Então foi essa dinâmica aí que a gente teve, que olhando pro gráfico para ficar mais fácil de ver, foi isso aqui. E aí teve até, aqui foi a entrada, aqui tinha sido o stop, aqui foi a nossa realização. Depois ele fez essa nova correção, deixou essa barra aqui de ignição, que a gente entrou nela, e depois saímos aqui. Depois ele até encerrou, depois da nossa saída aqui, tava com essa barra cheia aqui, verde, né? Depois ela até virou esse martelozinho invertido aqui, que até daria aqui uma entrada aqui na perda dessa mínima, né? Tem esse setup com stop lá na máxima, mas eu não fiz essa entrada não. A gente saiu aqui e encerrou o dia. E aí teve um colega também aí no canal que ele fez uma pergunta. Deixa eu voltar para lá. Onde que ele fez a pergunta? Aqui, ó. Ele botou aqui, ó. O M. Penner. Ele botou aqui, ó. Queria sugerir um tema para um vídeo seu. A entrada antecipada. Tenho percebido que cada vez você fala mais sobre isso e tal, obrigado. Aí eu respondi a ele aqui que eu ia fazer essa revisão aí com a galera, beleza? Então tá aí, meu camarada, vou fazer aqui agora pra você. Até, pessoal, vocês de vez em quando dá uma olhadinha lá na playlist do Iniciando no Trade, que tem bastante coisa legal lá naquela pasta, naquela playlist, e essa entrada antecipada eu passei em algum vídeo ali dentro, tá? Mas eu vou falar aqui novamente. O que seria a ideia de uma entrada antecipada? Vamos entender, vou até tirar daqui, para a gente poder visualizar, ficar mais fácil. Imagina que a gente tem um mercado que fez uma puxada, fez um pullback. Para ele confirmar esse pivô, ele tem que romper essa resistência aqui. Beleza? E aí, beleza. Quando o mercado ele faz esse movimento aqui, e ele faz esse movimento, ó, e ele deixa, por exemplo, uma barra aqui, pelo menos, um fechamento acima, ele confirmou esse pivô. Então, é um pivô que está confirmado. Aqui você tem uma série de possibilidades, né? Depois de um pivô confirmado, você pode entrar na superação dessa máxima, botando stop aqui na mínima. Você pode esperar que ele faça um pullback para depois você entrar ou na superação da máxima ou no início do pullback, que seria a entrada antecipada. Ou seja, o que seria a entrada antecipada? Seria você entrar antes da confirmação. Então, o mercado fez isso. Quando ele inicia aqui a retomada, você acreditando que ele vai romper essa máxima para dar continuidade, o que você faz? Ao invés de você entrar aqui em cima, já bem mais caro, você faz uma entrada aqui, com o teu risco aqui. Então você tem um risco pequeno, você tem aqui um topo, que você pode até inclusive fazer uma saída parcial, caso você tenha entrado com mais contratos, né? Ou você simplesmente fazer uma transição aqui do teu stop, mudando de um ponto para o outro, a cada vez que ele vai te dando aí um novo fundo técnico, ou te dar um candle negativo, enfim, aí você vai fazer a tua gestão de trade stop como você achar melhor. Mas a ideia de entrada antecipada é justamente essa. Então, como que foi a nossa entrada aqui antecipada? A gente já tinha um mercado definido com uma tendênciazinha aqui de alta, tá? No curto prazo, no curtíssimo prazo, intraday, tá? No prazo de 5 minutos, né? Então, é um prazo bem arisco. E aí, vamos visualizar agora o desenho que a gente acabou de fazer. A gente não tá vendo isso aqui, ó? Um impulso, uma correção, um impulso. O que seria? Se eu pegar esse candle aqui, tá? Que rompeu, que fechou aqui acima, tá vendo? Esse candle aqui me daria uma compra de pivô confirmado, ou esperaria esse pullback e depois entraria na confirmação dele. Agora, quando você imagina que ele vai fazer esse movimento, que foi esse segundo caso aqui, ou seja, ele testou uma vez, ele veio e testou a segunda vez. Aqui foi a nossa entrada. O que significaria? A nossa entrada aqui antecipada. Quando ele fez essa pernada aqui de baixa, novamente testando esse mesmo suporte que ele tinha conseguido fazer anteriormente, que também é uma retração de Fibo, aqui ó, retração de 38,2, né? Então, o que a gente estava também aí na cabeça? A partir do momento que eu entendo que ele fez esse movimento e que ele pode fazer novamente, eu, em vez de esperar ele superar essa máxima aqui para poder me dar entrada, eu já dei entrada aqui embaixo, na superação dessa máxima aqui, com stop aqui na mínima. Então a gente fez essa entrada e a gente tinha aqui possibilidades, né? E aqui no caso a gente fez a nossa saída aqui, nessa região aqui do último alvo de Fibo, dessa projeção lá de baixo, que a gente tinha feito, do primeiro trade que a gente tinha realizado, é aqui nessa região, tá? Do alvo de Fibo também, beleza? Então essa ideia é a ideia de entrada antecipada, é a ideia que você, por algum motivo,
E aí você tem que estar utilizando a tua forma de ver o mercado, né? Se você está antecipando um pivô, então você está entrando no início do movimento do pivô. Ah, você está entrando antecipado porque ele fez um pullback numa média móvel. Beleza. Então você tem que ter aí os seus triggers, né? Vai ser uma retração, vai ser uma média móvel, é um suporte já testado, enfim, aí você vai ver o que vai fortalecer a tua convicção de fazer uma entrada antecipada ou não. Tá? Problema de entrada antecipada, que muitas vezes ela falha, tá? Porque muitas vezes você pode estar entrando no início de um pivô de reversão. Ou seja, vamos voltar aqui para a ideia. Vamos dizer que o movimento fez isso, e ele fez isso. E aí, deixou aqui um candle positivo, ó. Deixou aqui um candle positivo. E aí você faz assim, bom, beleza. Na superação dessa máxima aqui, eu faço a minha entrada antecipada. Não é isso? Beleza. E aí o que ele faz? No candle seguinte, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele abre aqui, ele sobe, rompe, ou seja, ele faz, você pega a sua entrada, beleza? E você coloca o stop ali no fundo e depois ele faz isso, ó. E aí aqui em cima vai ficar o quê? Só um paviozinho do que pegou a sua entrada, beleza? E vai descer. Provavelmente, seu stop estava aqui, ele vai te estopar. E aí, por que ele falhou? Porque ele não falhou um pivô, tá? Ele fez o quê? O que você estava vendo como um pivô de alta, na verdade, foi o quê? Foi o início de um pivô de baixa, tá? Então, a entrada antecipada, ela sempre te dá essa possibilidade de ser um pivô de baixa, tá? Um pivô de alta, caso você esteja entrando antecipado numa venda. Então, você vai ter aí essa dinâmica, né? Proporcionalmente inversa. Beleza? Depois a gente teve esse último movimento aqui que foi bem bacana, porque eu tava muito com essa expectativa aqui do fechamento do gap. E aí tinha essa média de 200 também lá, e a gente fez esse último trade aqui também, que ele fez essa barrinha de ignição, tá? Para poder romper esse topo. Então uma barra muito forte, uma barra bonita, com volume crescente, tá? E aí a gente fez a entrada nela por violação, stop aqui na mínima, e projetamos ela lá para cima, lá na média de 200, que seria o último alvo possível, tá? E a gente fez uma gestão aqui de barra-barra. Depois que ela atingiu aqui o 100%, a gente ajustou para o barra-barra. E depois saímos ali. Então, basicamente foi essa a ideia. Agora ele está dando uma consolidada, tá vendo? Aqui mais ou menos seria um pouco dessa ideia do que a gente falou. Tá vendo? Ele poderia ser aqui uma entrada antecipada para continuar alta, ou ele pode estar fazendo um movimento para baixo, tá vendo? Se você imaginar isso aqui como um movimento, aqui ele poderia ser uma entrada antecipada. Agora, ele também não poderia ser, ao invés de uma entrada antecipada, ele está se formando aqui um pivô de baixa? Também poderia. Então o grande problema da entrada antecipada é essa. Você tem que ter aí algumas correlações, né, para poder você se convencer que vale a pena fazer essa entrada antecipada e você ter aí mais porcentagens de acerto do que de erros. Mas sempre lembrando, qualquer tipo de trade, sempre coloca o teu stop, beleza? A gente tem que estar com isso na cabeça. Não posso dar mole, só posso entrar no trade se o meu stop cabe no bolso, cabe no gerenciamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa seus comentários, beleza? E vamos juntos aí, rumo ao sucesso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!